Você já abriu a sua Bíblia em Jonas, capítulo 3. Nós vamos ler versículo 1 até o versículo 10. Estamos na segunda metade, na segunda parte da história de Jonas. E hoje, irmãos, nós queremos aproveitar esse momento para falar um pouquinho sobre o poder do Evangelho, o poder da mensagem de boas novas para a salvação de todo aquele que crê. A campanha de missões diz que nós temos um chamado, e um chamado às nações que não conhecem a Cristo. E o que nós vamos falar para essas nações? De Cristo, do Salvador. E Jonas, ele também recebeu um chamado de Deus. No primeiro momento ele desobedeceu, ele fugiu do Senhor. Mas lá no ventre do peixe ele ora. Deus restaura, Deus livra. E agora então Jonas vai receber novamente o chamado para que fosse a uma nação, Nínive, e proclamasse contra essa nação a destruição de Deus se eles não se arrependessem, eles não se convertessem. Veja, meus irmãos, como que Deus é tão maravilhoso, sem programar, sem calcular, sem equacionar. A abertura da campanha com Jonas 3, nós não planejamos isso, mas Deus planejou, de nós estarmos hoje à noite falando sobre Jonas capítulo 3, no mesmo momento em que nós estamos fazendo a abertura da campanha de missões. Esse Deus é muito bom e muito maravilhoso. A mensagem do Evangelho produz arrependimento, amém? É o que nós vamos ver nesta noite, capítulo 3 de Jonas, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Já veio a primeira lá no capítulo 1. Agora a palavra do Senhor vem a ele de novo. Vai agora à grande cidade de Nínive, proclama a mensagem que eu te ordeno. Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande e se levava 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando: Nínive, seja destruída daqui a 40 dias. Os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. A notícia também chegou ao rei de Nínive, e ele se levantou do trono, tirando o manto, cobriu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação e a publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, que nenhum homem, ou que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem comida alguma, não comam, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamem com fervor a Deus, e cada um se converta do seu caminho mau, e da violência das suas mãos. Talvez Deus se volte, arrepende-se e afaste o furor da sua ira, de modo que não morramos. E Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu caminho mau, e então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não o executou. Meus irmãos, a mensagem do Evangelho produz arrependimento. A mensagem do Evangelho produz transformação de vida. A mensagem do Evangelho
o evangelho genuíno, o evangelho bíblico, um evangelho sem nenhuma falsificação e sem nenhuma diminuição, produz arrependimento. Se nós nos concentrarmos na mensagem do evangelho, se nós tivermos como alvo a mensagem do evangelho, se nós vivermos a mensagem do evangelho, o que nós vamos ver por consequência disso é arrependimento. Se do púlpito da igreja é ministrada a palavra de Deus, a mensagem do Senhor, o evangelho da salvação, o que vai ser produzido nos bancos das igrejas é arrependimento, é transformação de vida. Mas se nós anunciamos qualquer outra coisa a não ser a mensagem do evangelho, nós não vamos produzir, nós não vamos ver arrependimento e transformação e mudança de vida. Enquanto das nossas igrejas, dos nossos púlpitos, enquanto nós como cristãos não nos concentrarmos exclusivamente no poder e na mensagem do evangelho, irmãos, o mundo não vai mudar. A política não vai mudar, a economia não vai mudar, as realidades não vão mudar, porque se nós não somos confrontados com o evangelho, como é que vai haver no nosso coração uma transformação, um arrependimento, uma conversão e uma mudança? Se Jonas tivesse chegado em Nínive e dito assim: olha gente, vocês são muito bons, vocês são pessoas maravilhosas, vocês são pessoas queridas, vocês são cabeça e não são cauda, vocês vão prosperar, Deus é com vocês, e ele começasse a pregar, a proclamar outras coisas, a não ser a mensagem que Deus havia colocado no coração dele, pode ser que a cidade ficasse mais rica, pode ser que as pessoas se sentiriam melhor, pode ser que muitas coisas acontecessem, menos a mais importante, a transformação, o arrependimento e aquela mudança de coração que houve entre os ninivitas. Então, meus irmãos, nós temos que nos concentrar no poder, e não somente no poder, mas na mensagem que vai trazer arrependimento, porque o evangelho é o poder de Deus para a transformação, a conversão de todo aquele que nele crê. Jonas recebe pela segunda vez a ordem de ir para Nínive. A Bíblia diz isso, versículo número 1: vai Jonas agora. A segunda vez a mensagem do Senhor veio a Jonas. Então Jonas insiste, Deus insiste com ele para que ele fosse e proclamasse. E olha, irmãos, que a mensagem de Jonas não era uma mensagem diluída, porque a Bíblia diz, versículo 2: vai à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Que mensagem foi essa? Está no capítulo 1, versículo 2. Qual que é a mensagem que Deus queria que Jonas pregasse? Versículo 2 do capítulo 1: prega contra a cidade, não a favor. Confronta a cidade, leva essa cidade a entender o que eles estão vivendo e fazendo não agrada a Deus. E aí no versículo 2 ele diz: porque a sua maldade subiu até mim. Então, entre outras coisas, Deus disse para Jonas: Jonas, vai e prega contra o pecado daquele povo. E Jonas vai. Jonas agora então recebe, entende e prega esta mensagem. Embora meio contrariado: Deus, não tem outro jeito, tem que ser eu, não pode ser outro, então tá bom, então eu vou. É que nem aquele filho contrariado que a mãe manda lavar a louça ou manda limpar a casa, aquele marido contrariado que a mulher pede para lavar o carro ou lavar uma louça, e ele reluta, mas quando ele percebe que não tem como deixar de fazer, então ele fala assim: tá bom, então eu vou fazer. Você faz assim, adolescente, você faz assim, jovem. Muitas vezes nós também fazemos assim: bom, já que não tem outro jeito, então eu vou. Se não tem outra alternativa, eu vou fazer. Mas Jonas não foi muito, talvez, animado. Ele não foi muito empolgado, mas ele foi. E lá ele cumpre a palavra de Deus. Se eu vou para o mar, o Senhor está lá. Se eu vou para o peixe, Deus está lá. Se eu fico em terra, Deus está aqui. Não tem como eu fugir.
Se não tem como eu fugir, eu vou ter que ir e eu vou pregar a palavra de Deus. Agora, irmãos, o interessante é que Deus em nada muda o teor da sua mensagem. Deus em nada muda o que Jonas teria que falar para aquela nação. Deus não abre mão dos princípios essenciais do Evangelho e do que aquelas pessoas teriam que ouvir. Talvez Deus pudesse, hipoteticamente, pensar assim: bom, Jonas, se você ficou com medo de ir pregar contra Nínive, anunciar a maldade, o pecado daquela cidade, então faz o seguinte, Jonas, vai lá, mas prega um outro tipo de mensagem, uma mensagem mais light, mais suave, uma mensagem mais leve, uma mensagem que não confronte as pessoas com o pecado, uma mensagem que não fale de pecado, que não fale de arrependimento, que não fale de condenação, que não fale de destruição, que não fale de inferno. Jonas, dilui um pouquinho o Evangelho e pregue uma mensagem menos confrontadora, que aí pode ser que os habitantes de Nínive não vão querer cortar o seu pescoço, e você então vai ficar tranquilo. Deus poderia hipoteticamente ter falado isso. Sabe por quê, irmãos, eu toco nesse assunto? Porque nós agimos não hipoteticamente, mas nós fazemos isso. Pastor, não pode pregar contra o pecado, não pode falar de pecado, porque essa mensagem não atrai as pessoas. Você já ouviu isso em algum momento na sua história de vida? Ah, pastor, chama aquele pastor, que aquele pastor é bom, ele sempre fala uma mensagem boa, leve, tranquila, faz a gente rir, ele é legal, mas aquele outro pastor lá não, aquele lá fala de pecado, aquele fala coisas que a gente não gosta de ouvir. Muitas vezes é isso que acontece, irmãos, nas nossas realidades, e nós diluindo a mensagem, nós falsificando ou modificando a essencialidade do Evangelho, sabe o que está produzindo? É a igreja evangélica que nós temos hoje, que é vergonha para os verdadeiros crentes em Cristo Jesus. Por quê? Porque a mensagem está sendo diluída, mudada, alterada. Em nada Deus mudou o teor da mensagem que Jonas deveria pregar. E aí, irmãos, eu digo, não é o pregador, não é o público, mas é Deus quem decide o conteúdo da mensagem a ser ouvida. Quando nós vemos isso acontecendo, nós podemos sonhar com crescimento, com prosperidade, com uma igreja mais forte, com uma igreja mais animada, mais abençoadora, uma igreja de fato relevante, porque a mensagem que precisa chegar ao seu coração, ao meu coração, quem tem que decidir é Deus. E Deus fala com o pregador, e Deus então orienta, mas muitas vezes nós pregadores, os irmãos não, nós pregadores, somos tentados a pregar algo que vocês gostam de ouvir, que vocês se sentem bem em ouvir. E é isso, irmãos, que nós vemos no nosso dia a dia, mensagens que agradam o ouvido das pessoas, mas não a mensagem que de fato Deus quer que a pessoa ouça, centrada no Evangelho e na graça de Deus. Deus se agrada em expressar a sua graça, a sua misericórdia através de uma pregação fiel da sua palavra. Deus ama demonstrar a misericórdia quando as pessoas se arrependem. É isso que nós vemos aqui no capítulo 3 do livro de Jonas. Mas, irmãos, eu quero destacar apenas 4 ideias essenciais do texto de Jonas. A primeira ideia que eu quero destacar está no capítulo 3, versículo número 2, que é a seguinte: a natureza da mensagem do Evangelho. Qual que é a natureza da mensagem do Evangelho? Deus não tolera o pecado. Essa é a natureza do Evangelho que nós temos que pregar. Deus não tolera pecado. Jonas, vai e clama contra Nínive, porque a sua maldade subiu até mim. Eu não aguento mais aquela nação, eu não aguento mais
cidade, os seus pecados, a sua maldade. Eu estou cheio disso. Jonas vai lá e proclama que eles vão ser destruídos. Essa, irmãos, é a natureza da mensagem do Evangelho. Prega contra ela. Eu não tolero mais a sua maldade. Não me importo com o status daquela cidade, se ela é grande, se ela é famosa, se ela é importante, como diz lá no versículo 3, a grande cidade de Nínive. Eu não quero saber se é importante ou não. Ela está fora da minha vontade. Então você vai lá e anuncia a destruição. Irmãos, essa é a natureza da mensagem do Senhor para a igreja de Cristo. Deus não tolera o pecado. E muitas vezes nós não proclamamos essa mensagem. Muitas vezes nós não dizemos isso claramente. Até nós dizemos às vezes, não, mas Deus compreende o seu pecado. Deus compreende os seus erros. Deus compreende os seus equívocos. Mas essa não é uma realidade. Olha, Nínive, Deus não tolera o pecado. Ou vocês se arrependem, ou vocês vão ser exterminados. Meus irmãos, nós não temos escolha. Deus não negocia com a maldade, com o pecado no nosso coração. Ou nós nos arrependemos, ou nós vamos, no tempo certo, colher os frutos dessa nossa atitude. Segunda ideia do livro de Jonas está justamente na sequência, versículo número 4. Qual que é a segunda ideia? É o conteúdo da mensagem. E qual que é o conteúdo? Deus pune o pecado. Se Deus não tolera o pecado, como que Deus age em relação ao pecado? Deus age com punição. Lá no versículo 4 diz assim: Jonas começou a proclamar, percorrer a cidade por um dia, clamando: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Então esse é o conteúdo essencial da mensagem do Senhor. Deus pune o pecador pelos seus pecados, a não ser que ele se arrependa, a não ser que ele mude, Deus então possa perdoar. Assim como em Gênesis, Deus determinou a destruição por causa do pecado com o dilúvio. Olha, capítulo 6, verso 6, eu não aguento mais a maldade no coração do homem, eu vou exterminar tudo. E Deus então mandou o dilúvio, e apenas um homem e a sua família são salvos. E dentro desse princípio, Deus marca o tempo. Olha, daqui a 40 dias, Nínive vai ser destruída. Meus irmãos, Deus deixou para nós o dia do castigo ao pecador, chamado dia do juízo final, chamado dia do acerto de contas. Pode ser que agora a gente fique tranquilo, Deus não vá punir, Deus não vá cobrar a nós pelos nossos erros, pelos nossos pecados, mas tem um dia chamado dia do juízo final, aonde, se nós não nos arrependermos genuinamente, Deus vai cumprir então o seu castigo, o seu julgamento e a sua punição eterna para nós. Essa é, meus irmãos, a centralidade, o conteúdo da mensagem. O pecador, se não se arrepender, vai ser punido pelos seus pecados. Talvez não nesse mundo, talvez não em vida, mas o dia do juízo está determinado. A terceira ideia de Jonas, capítulo 3, é, irmãos, o resultado da mensagem. No versículo 5 até o versículo 8, nós vemos esse resultado que a mensagem de Jonas gerou no coração daquelas pessoas. Jonas vai a Nínive, proclama o que Deus queria. Jonas prega contra o pecado, ele prega o arrependimento, ele prega a transformação. E olha o que acontece, versículo 5 ao versículo 8. Primeira coisa, eles começam a jejuar. Eles proclamam um jejum, lá no versículo 5. Os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum. Vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. Jejum, uma forma de demonstrar tristeza, penitência e arrependimento. O jejum é uma forma de nós expressarmos as nossas angústias, as nossas dores. Quando estamos diante de situações difíceis, ou queremos fortalecer o nosso espírito e enfraquecer a carne, devemos nos abster de alimento e nos alimentar da palavra. Aquelas pessoas
acordaram para a realidade, e eles então proclamaram um dia de humildade, de humilhação, de entrega, de esvaziamento. Segundo resultado, versículo 5, quebrantamento. Eles tiraram as suas roupas e se vestiram com panos de saco. Eles se humilharam, eles se quebrantaram, eles se arrependeram. Acabou o tempo? Oi, ei. Eu achei que quando acendia a luzinha era para acabar a mensagem. Meus irmãos, a segunda reação, o segundo resultado da mensagem é arrependimento. Eles tiraram as suas roupas, se vestiram com panos de saco, jogaram poeira na cabeça. Isso é um sinal de quebrantamento, de arrependimento, de entrega, de confissão, de humilhação. Ao mesmo tempo que eles fizeram um jejum, eles se humilharam profundamente. Se não há quebrantamento na vida da pessoa, podemos supor que não houve um verdadeiro quebrantamento, um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira transformação. Se a pessoa não se quebranta, irmãos, talvez aquela pessoa não mudou de vida, não mudou de atitude, não mudou a sua forma. Terceiro resultado, versículo 8, oração. Depois de jejuar, depois de se quebrantar, eles começaram a orar. Lá no versículo 8 diz a palavra de Deus: e clamaram com fervor a Deus, cada um se convertendo do seu mau caminho. Depois eles passaram então a orar, o povo clamou. A oração acompanhada de jejum, desse quebrantamento, agrada ao coração de Deus. A vida de oração é uma consequência natural de uma mudança nas nossas vidas. Quando alguém se quebranta, se arrepende, quando alguém muda o seu estilo de vida, ela vai passar a orar mais, ela vai passar a buscar mais a Deus. E eles então clamaram a Deus, eles buscaram ao Senhor, eles então deixaram hábitos religiosos para clamar a Deus. E o quarto resultado foi a mudança, versículo 8, quando nós lemos que cada um se converta do seu mau caminho. O que é converter? É você estar indo numa direção, mudar e voltar para outra direção. Isso é, meus irmãos, converter. É quando você está andando num caminho e você dá meia volta e trilha outro caminho. Esses homens, estas mulheres, esta cidade se converteu. Houve uma mudança, houve uma transformação de vida muito grande. Esta mesma mudança Deus espera de mim, Deus espera de você, Deus espera de cada um de nós. Quarta verdade do texto é a bênção da mensagem. E qual que é a bênção da mensagem? Versículo 9 e versículo 10. Deus se arrependa, Deus afaste o furor da sua ira, Deus não nos mate, Deus então nos poupe, Deus então nos livre. A bênção da mensagem do Evangelho, meus irmãos, é livramento e é perdão, é graça derramada sobre nós. E isso nós vemos na forma com que Deus mudou a sua sentença. Qual que era a sentença de Deus para Nínive? Arrependimento ou o quê? Destruição. Jonas prega a destruição. Jonas pregou e a cidade não foi destruída. Por quê? Porque houve livramento, houve uma bênção daquela mensagem. Se Deus não tolera o pecado, Deus vai punir o pecador. O que nos leva então a não ser punidos por Deus como pecadores? Aceitarmos a mensagem e nos arrependermos. Deus muda a sua sentença. Na sua soberania, Deus pode mudar os seus decretos. Deus não tem obrigação de nos perdoar, mas se Ele vê um arrependimento sincero, Deus perdoa. Segundo resultado, Deus aplica o seu perdão àquele povo. No versículo 10, irmãos, diz: Deus arrependeu-se do castigo e de lhes enviar a punição. Deus se arrependeu do castigo que lhes enviaria e não o executou. Então nós vemos aqui Deus aplicando o perdão no lugar
da destruição. Deus sempre será justo, seja aplicando a condenação, seja aplicando o perdão. Deus sempre vai exercer a sua soberania. E quando nós ouvimos a mensagem, cremos na mensagem, demonstramos uma mudança, Deus abençoa aquela pessoa que assim recebe a mensagem do Evangelho. Para nós terminarmos, irmãos, eu quero deixar 6 ideias nessa conclusão. Primeira delas, o coração de Deus é cheio de misericórdia e de graça. Amém? Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Segundo, como pregadores da palavra de Deus, é necessário que tenhamos o coração de Deus. O coração de Deus e não o nosso coração. Nós vamos ver isso no capítulo 4. Quando a cidade se converte, se arrepende, e Deus diz: Jonas, eu não vou mais destruir. Jonas ficou aborrecido, Jonas ficou chateado, porque o coração dele não era o mesmo coração de Deus. Terceiro, o conteúdo da mensagem vem de Deus e jamais vem das nossas próprias opiniões. É Deus quem determina o conteúdo. Irmãos, e quero eu nunca estar pregando aqui algo que não seja Deus quem queira, em nome de Jesus. 4, o coração misericordioso de Deus deve ser revelado quando nós pregamos. Nós devemos pregar sim contra o pecado, mas anunciar a graça, anunciar, irmãos, a bênção de Deus. Porque só falar do pecado, só falar do pecado, só falar do pecado, que Deus pune, que Deus mata, que Deus castiga, que Deus é isso, a pessoa vai achar que Deus é um ser muito bravo, que só quer castigar a pessoa. E pode ser que você já tenha tido essa ideia, de que Deus está lá no céu, só olhando as mancadas que eu dou, para me castigar. Deus faz isso, mas Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondoso, Deus é gracioso, Deus é generoso. E é isso que nós vemos aqui em Jonas. Deus mudando a sua sentença porque a cidade mudou o seu comportamento. 5. Devemos ser fiéis na pregação da palavra em qualquer circunstância, jamais negociar a mensagem do Evangelho. Curve sua cabeça, meu irmão, feche os seus olhos. Eu quero orar junto com você neste momento, para que nós como igreja jamais percamos de vista essa centralidade da mensagem do nosso Senhor. Deus, obrigado pelo capítulo 3 de Jonas, que nos apresenta a centralidade do Evangelho. Ó Pai, nos apresenta o poder do Evangelho transformando o coração de uma cidade inteira. Não pelos méritos de Jonas, não pela oratória de Jonas, mas pelo poder da Tua graça. Porque quando o Senhor quer, quando a pessoa abre o coração, quando a pessoa deixa, ó Pai, há uma mudança e há uma transformação de vida. Porque o Evangelho tem poder para isso. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que sejamos, Pai, bons pregadores do Evangelho, o Evangelho genuíno, o Evangelho da graça de Cristo, que ama e que alcança todo o homem pecador, para que ele possa ser salvo por Cristo. Assim nós oramos, papai, em nome de Jesus. Amém e amém.